Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente viu ontem, né, que o presidente Bolsonaro ele fez exames lá para ver se estava tudo bem com a saúde dele, se ele havia sido infectado ou não aí por esse problema aí, né, que o nome é inusitado, né? E ele cancelou a agenda da semana, foi atendido lá no Hospital das Forças Armadas no dia de ontem, né, fazer exame lá, parecia que pelos exames de imagem estava tudo bem, né? E parece que o resultado definitivo, né, vai ser liberado hoje, talvez a partir do meio-dia, né? Então a gente está aguardando aí, vamos ver, né, se vai se confirmar ou não esse diagnóstico, né? Agora é interessante a gente ver como é que nas redes sociais, né, as pessoas com tanta rapidez e facilidade ficam desejando ali o mal para os outros, né? E um detalhe talvez que tenha passado despercebido, né? Porque tem muita gente ali que, curiosamente, está achando legal, né? O presidente está com essa possibilidade de estar doente, né? Então o pessoal achando bom isso, né? Achando legal. Mas dois cenários podem ser retirados disso, né? Pode ser que o presidente tenha vamos supor, né, se ele realmente for dado positivo, ele tem dois caminhos. O primeiro caminho é ele passar por uma trajetória tipo o primeiro-ministro inglês, né, o Boris Johnson, que teve umas dificuldadezinhas, né, ficou um tempo ali no hospital, né, e teve que, né, sofrer um pouquinho para sair disso, né. Então essa é uma opção. Agora tem outra opção do presidente dar positivo, usar os medicamentos lá que, na visão dele, são os medicamentos que são eficazes, né, com relação a isso, e curiosamente tem aparecido algumas recente, dia de ontem, né, semana passada, começaram a sair algumas matérias ali dando pareceres positivos da eficácia desses medicamentos, né, que tem sido apontado como soluções boas para serem usadas no início dos sintomas. Então, pode ser que o presidente, na segunda hipótese, use o medicamento e se recupere rápido, né? Essa hipótese o pessoal da oposição não está levando em conta, né? Porque se ele passar ali, tiver uns percalços ali para melhorar, isso vai ter um impacto, obviamente, negativo. Mas se ele tomar a medicação e ficar bom rápido, isso vai fortalecer o discurso dele, né? Ele vai dar uma volta por cima, vai falar, viu, não disse, né? Talvez ele possa até trazer, além de dizer que o medicamento funcionava, ele pode até dizer também que o histórico de atleta fez a diferença, né? Então, a gente vai ficar de olho nisso, né? Desejamos, obviamente, a plena recuperação do presidente, mas também, pessoal, não é só esse vírus aí que causa esse tipo de problema, né? Eu tive caso aqui de pessoas conhecidas que tiveram alteração de temperatura, mal-estar, dor de cabeça e tal, fizeram o exame e não era nada demais, era um resfriado comum ali, uma questão de garganta normal, né? Então, tem gente já feliz com a desgraça dos outros. Eu digo que, primeiro, a gente não sabe o que é ainda, né? Pode ser que a gente saiba já já. E se ele se recuperar rápido, pode até fortalecer o discurso dele. Então, temos que levantar esse outro lado da moeda aí, para o pessoal não ficar cantando vitória antes da hora, tá? Agora, curiosamente, no meio dessa confusão toda, na economia, a gente está tendo resultados aí interessantes. Por quê? A poupança no Brasil ela teve um saldo positivo impressionante, tá? Um saldo positivo de 20 bilhões e meio de reais, nesse que está sendo considerado o melhor junho da história, tá? O resultado foi fruto de quê, né? Houve 260,6 bilhões em aplicações e 240 bilhões em saques nesse período, segundo afirmou o Banco Central, tá? Então, o número de depósitos foi maior do que o número de saques, né? Então, um saldo positivo nas poupanças quer dizer que as pessoas estão conseguindo poupar, né? Deixar o dinheiro ali, isso aponta ali uma recuperação da economia, né? E só para mostrar para vocês, né? Esses dados são os melhores desde 1995, que foi o ano em que esse indicador começou a ser
divulgado para o público, tá? Então, desde 95 foi o início de tudo, é o melhor resultado aí para o mês de junho. Então, interessante isso, né? Obviamente, houve uma boa performance também da Bolsa de São Paulo, né? O índice Bovespa ele fechou no maior patamar em 4 meses, né? Chegando ali próximo dos 100 mil pontos, né? O índice, né, que é um índice de referência da Bolsa, registrou uma alta de 2,24%, né, chegando a quase 99 mil pontos, 98.937,16 pontos no dia de ontem, na segunda-feira, né? E segundo os especialistas, né, esse resultado positivo tem tido uma influência, né, com a perspectiva de melhora dentro do cenário internacional, né, uma retomada econômica aparente ali, né. Lá em Wall Street, né, o S&P 500 ele fechou numa alta de 1,59, né, então claro que teve uma influência de uma boa performance externa nisso, tá? Mas são cenários interessantes. Inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele deu uma entrevista lá para a Record, né? E avaliou super positivamente a economia, dizendo que há indícios ali que apontam para uma clara retomada, né? E não só uma retomada, mas uma retomada num ritmo acelerado. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós temos, por exemplo, dados de arrecadação, dados de tráfego, dados de consumo de energia, dados de fluxo financeiro. Esses dados corroboram com a visão de que o pior já ficou para trás e a gente vai ter um crescimento, tá? Ele completou dizendo o seguinte, esse início da volta do crescimento tem sido de uma forma até relativamente acelerada, tá? Então, muito interessante esses índices, né? Essas indicações. Ele disse também que a plataforma de pagamentos instantâneos do Banco Central está prevista para estrear em novembro, né? O tal do Pix, né? E ele deu um exemplo, né, de que com esse Pix o pagamento de uma compra online, por exemplo, será feita por meio de transferência imediata, né? Então eles estão apostando que essa novidade tecnológica vai acelerar as vendas, né? A gente sabe que, graças a Deus, vendas online tiveram crescimento, apesar de muitas indústrias terem perdido ali receita e, obviamente, terem que, no final das contas, infelizmente, demitir. Alguns setores, né, estão crescendo, graças a Deus, abrindo oportunidades. Setor das e-commerce, né, venda online, e da área de tecnologia também. Então, graças a Deus, tem um contrapeso nessa balança aí que ficou bem prejudicada com essa crise de saúde global que virou uma crise econômica, né? E o Roberto Campos também disse o seguinte aqui, abre aspas, a hora que você comprou, segundos depois, o produto já está indo para sua casa, disse ele, né? Então, um processo ali bem instantâneo, tá? Então, pelo menos ele ali está bem otimista com essa ideia. Já que a gente falou, né, da crise de saúde internacional, os cientistas agora estão pedindo para as organizações internacionais que elas passem a reconhecer o risco de transmissão da doença pelo ar, né? Isso porque mais de 200 cientistas de várias nações do mundo redigiram uma carta aberta que foi direcionada para a comunidade médica internacional, né? Inclusive, obviamente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pedindo que eles reconheçam esse risco da transmissão pelo ar, aquilo que em inglês se chama de transmissão airborne, né? Qual é a diferença de você transmitir por gotículas para transmitir pelo ar, né? Pelo ar é quando você fala, fica suspenso no ar, pode entrar na rede de refrigeração de ambientes fechados, tá? E aí tem aquela ideia também da transmissão por aerosol, né? Que são aquelas pequenininhas gotículas que conseguem, em vez de cair, elas ficam suspensas no ar. Então é interessante, né? Por um lado, a gente vê ali os médicos querendo fazer um alerta para as pessoas, por outro lado, a gente vê a possibilidade de essas aberturas se recrudescerem um pouco, né? Então, está chegando um momento ali meio contraditório em que, ao mesmo tempo que tem vários setores otimistas com a abertura, tem outros ali que estão apreensivos com esse retorno a uma eventual normalidade, né? Normalidade essa que já está sendo chamada de um novo normal, porque, como eu disse lá no início desse problema, né, o mundo mudou, né? Depois disso,
E o mundo mudou porque a mente das pessoas mudou, né? As pessoas se adaptaram, né? Se acostumaram. Algumas, né? Uma boa parte se acostumou com essa nova realidade. Então, vamos ver para onde que isso vai caminhar. Deus queira que a gente possa se libertar logo disso para que minimize-se mundo afora, ou minimizem-se mundo afora, o desemprego, a falência, a miséria, né? O sofrimento, e que principalmente, né, os menos favorecidos possam recuperar aí a sua caminhada ascendente aí no seu melhoramento aí das suas condições, né? Deus queira que essa nova legislação do saneamento básico consiga fazer esse serviço, uma vez que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, mais de 100 milhões de pessoas ali não tinham essa estrutura básica, né, de água e esgoto. Deus queira que a gente consiga superar essas contradições, né, de ser a 8ª economia do mundo, mas ter essas coisas estão atrasadas ainda, né? Deus queira, e assim nós pedimos, tá bom, pessoal? Se você quiser se tornar membro do canal, clica aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao Direto do Bunker, que é uma espécie de curso online onde a gente trata aí de várias questões de retórica, programação neurolinguística, história do Brasil, história geral, né? História das guerras, um pouco ali das histórias dos serviços de inteligência, para entender como é que a gente precisa conhecer essas ferramentas de manipulação e propaganda para blindarmos a nossa mente com relação a isso, tá? Então, você está convidado, clica aqui embaixo, seja membro, o primeiro link, você vai ter acesso ao Direto do Bunker, tá bom? E é isso, pessoal, se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, e se gostou também e não é inscrito, convido você a se inscrever. Fique com Deus, desejo uma ótima terça-feira para vocês e faço sempre aquela sugestão, examine todas as coisas e retenha que é bom, tá bom? Um abraço, galera, valeu!